Muito bom dia a você, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre retenção de talentos, desenvolvimento profissional. Vamos falar de um conceito, salário emocional. Você sabe o que é isso? Sobre esses assuntos nós iremos conversar hoje aqui no Mundo Corporativo. E você pode participar desta nossa conversa, mandar a sua mensagem para o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, mundocorporativo@cbn.com.br, ou então perguntar pelo Twitter, o @Jornal da CBN. Se você usar a hashtag Mundo Corporativo, fica mais fácil para eu monitorar por aqui. Você manda a pergunta e eu repasso para a nossa entrevistada de hoje, especializada na gestão de talentos, a Fátima Rossetto, que é diretora da LHH-DBM. Fátima Rossetto, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, público da CBN. Sou eu que agradeço o convite. Nós estamos falando aqui hoje sobre gestão de talentos, retenção de profissionais, que é talvez dos grandes valores que uma empresa pode ter. Sem dúvida. Se uma empresa não pensar nisso, vai ser difícil compor resultado no final do ano. E as empresas têm se dedicado a essa área, ou a visão de que o profissional não, eu posso trocar, até porque hoje a gente tem uma mão de obra abundante, etc., ela ainda permanece em algumas corporações? Olha, Milton, a gente percebe que as empresas têm investido cada vez mais no potencial humano e que a tônica de diminuir o investimento em desenvolvimento mediante crises tem diminuído, o que é um bom sinal, né? Sinal de que os líderes estão considerando cada vez mais o potencial humano como grande ativo. Mas ainda há empresas que não acordaram para isso. E qual é o grande desafio nessa área de retenção de talentos? Eu acho que o grande desafio é você conseguir engajar o teu profissional e lidar com todas as reações em momentos de transição e mudança de forma que isso impacte menos possível nos resultados financeiros da empresa. Também, como é que se faz isso? Bom, se faz prestando atenção nas pessoas que estão com você, se faz no dia a dia da gestão, se faz se conhecendo enquanto líder, né? É difícil você poder desenvolver o outro se você não promove teu autodesenvolvimento. Eu falei agora logo na abertura aqui sobre salário emocional. O que é isso? Bom, salário emocional eu acho que é o maior ativo que um líder pode promover para poder ter a sua equipe pronta para promover resultados. Salário emocional é tudo aquilo que significa retenção de talentos, tudo aquilo que significa engajamento e que não diz respeito a uma recompensa financeira. Agora, o salário, como nós propriamente conhecemos, ainda não é uma prioridade? Quando ele é uma prioridade, é sinal de que o resto menos interessa e que provavelmente qualquer proposta um pouco mais atrativa em outro sentido pode tirar esse profissional de lá. É importante, mas não deve ser base de decisão. Continua sendo base de decisão para muitos profissionais? Eu acho que para aqueles que deixam a carreira ser levada por outras pessoas que não por ele mesmo enquanto profissional, pode ser uma verdade. A maioria das pessoas hoje faz um balance bastante efetivo entre aquilo que quer para si, enquanto indivíduo, aquilo que a empresa oferece para tomar suas decisões. Bom, nós falamos aqui do tal salário emocional, você já explicou o que seria ele de forma conceitual. Agora vamos pensar o seguinte, quem é que executa as ações para que esse salário emocional realmente retenha os talentos ou retenha os profissionais dentro da empresa? O líder diretamente no dia a dia, porque é ele quem cuida da equipe, é ele quem promove o pagamento emocional, né? Elogiando o funcionário, prestando atenção naquilo que é motivador para cada um desses membros da equipe, fazendo com que a empresa possa enxergar o talento desse profissional e reconhecer publicamente o valor que ele agrega à empresa, sem que isso necessariamente esteja única e exclusivamente relacionado a finanças, mas com certeza a RH é guardião dessa prática e é quem levanta essa bandeira dentro da organização para que a liderança jamais se esqueça disso. Agora, é a palavra que vai segurar esse profissional na empresa? Você citou ali agora há pouco o elogio do chefe, por exemplo, ao seu comandado, aos seus profissionais. É a palavra que vai manter esse profissional ali? Eu acho que a palavra reforça e personifica isso, mas sem dúvida é o dia a dia no sentido da gestão, né? Não adianta falar se na prática eu não faço aquilo que eu disse que ia fazer, se eu não aplico aquilo que eu digo que é minha crença, e o funcionário, o colaborador está de olho nisso, né? Ele quer saber se aquilo que o líder diz que vai fazer
realmente aplicado. Sabe por que eu perguntei isso, Fátima? Porque a gente vê muitas vezes empresas, e a gente conversa com executivos, gestores, e quase todos dizem, nós valorizamos os nossos profissionais. Você vai na empresa, conversa com os profissionais, e você vai ver que há uma insatisfação muitas vezes entre eles. E não é que eles não apliquem algumas estratégias ou essas ferramentas que muitas vezes se aprende aí no mercado, mas não conseguem fazer com que esse profissional seja convencido disso. O que é que acontece que gera este vazio? Então, Milton, eu acho que tem lição de casa dos dois lados, né? Do lado do funcionário, tem que haver a crença de que não existe mundo perfeito e que não dá para ter tudo que se quer. Do lado da empresa, tem que haver uma efetiva busca daquilo que é valor para aquela pessoa. Muitas vezes a empresa oferece uma série de benefícios que ela acha que o funcionário e o colaborador valoriza e não é aquilo que é o mais importante para ele. Então, estar a par daquilo que as pessoas que compõem o teu grupo de trabalho efetivamente valorizam e consideram relevante é fundamental antes de se montar esse pacote de benefícios. Bom, você hoje está acompanhando aqui o Mundo Corporativo. Nossa convidada é a diretora da LHH-DBM, a empresa especializada na gestão de talentos, a Fátima Rossetto. E você pode fazer perguntas pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e também pelo Twitter, o @Jornal da CBN. Você pode fazer como fez aqui o Roberley Criniti, que escreveu pelo Twitter com o seguinte comentário, Fátima. O nível de exigência no ambiente corporativo é desumano e faz das pessoas escravas no trabalho. O homem não é um robô, o homem pensa. É o que pensa, o que analisa o Roberley Criniti. Esta é uma realidade dentro das corporações ainda? Ainda é, sim, o Roberley tem razão. O mundo corporativo, ele reage às exigências do próprio mercado, os resultados precisam ser feitos e para fazer parte desse mundo, você realmente precisa ter isso como escolha profissional. Por isso que quando você ingressa numa companhia, é importante que você pese e pondere tudo aquilo que efetivamente você está considerando como um benefício, seja ele financeiro ou emocional, né? Não é um mundo fácil de habitar, mas quem compra essa ideia e quem investe nisso, se desenvolve, tem total condição de fazer isso acontecer com sucesso. Paga um preço muito caro quem mantém esta linha aqui de ação citada pelo nosso ouvinte? Milton, eu acho que o caro e o valor é relevante, né? Eu conheço profissionais que trabalham 18 horas por dia com um enorme prazer pelo que fazem e consideram isso parte do que chamam de qualidade de vida. Então, varia de indivíduo para indivíduo. O que você precisa ter certeza da sua escolha de carreira, da sua escolha profissional e de onde você quer exercitar essa escolha. Você citou agora há pouco alguns cuidados que o próprio profissional deve ter no momento de tomar uma decisão da sua carreira. Claro. Agora, como identificar todas essas questões se muitas vezes o que a gente lê assim naqueles sites das empresas, aquelas coisas bonitas que a gente vê, aquilo que o RH nos promete quando a gente chega na corporação, necessariamente não é a realidade lá dentro da empresa? Quando a gente entra numa empresa, a venda é dupla, né? A empresa se vende para a gente, para que a gente possa compor esse grupo de colaboradores, assim como a gente se vende para a empresa para poder compor esse grupo de colaboradores. Eu acho que sempre válido dentro de um processo como esse, antes de integrar uma equipe, conversar com as pessoas que estão compondo esse ambiente, buscar informações de mercado, conversar com ex-colaboradores dessa empresa para ver se o comercial combina com a realidade. Bom, onde é que a LHH-DBM entra nesse processo da gestão de talentos? Então, a nossa especialidade é fazer com que as pessoas pensem num ambiente corporativo que tenha maior fit entre os interesses do indivíduo e as necessidades da organização. Então, todos os nossos programas, eles estão focados em atitudes que são necessárias para uma liderança muito mais participativa e sinérgica de colaboradores e para o autodesenvolvimento das pessoas que compõem esse grupo. O que você quer dizer com maior fit? Explica para nós aí, traduz essa expressão. O casamento perfeito entre a organização e o colaborador é aquele onde os interesses do indivíduo é atendido e ele tem não só o salário que está perto do que ele almeja ou do que considera relevante para si, mas também um ambiente de trabalho favorável, um trabalho motivante, onde ele se sinta sendo desenvolvido, onde ele possa ser apoiado por uma liderança que é participativa e que se preocupa com o futuro dele, que o vê como parte integrante dessa organização e, por outro lado, a organização conta com o trabalho desse
indivíduo, com engajamento, com comprometimento para promover o resultado financeiro que almeja e que acordou com os acionistas. Mas, Fátima, como é que se desenvolve essa ação dentro da empresa quando se identifica que essas questões não estão sendo bem trabalhadas? Então, primeiro é preciso esclarecer o que cada uma das partes deseja para si e quer como resultado final, né? Quais são os outputs disso tudo. Então, Cada uma, quais partes? a organização e os indivíduos que Tá. compõem esse grupo. Ok. Eu preciso ter muito clareza de quais são as expectativas e as ofertas, que é o que a gente chama dentro do nosso trabalho de qual é o contrato entre as partes, né? Então, o que o indivíduo espera da sua liderança, espera da companhia e o que ele oferece para essa companhia para poder fazer com que essas coisas aconteçam e vice-versa. Quando as partes dizem claramente o que querem, é possível acordos, né? E naquilo que não for possível chegar a um ponto comum, Milton, é possível que você enxergue o porquê esse ponto comum, né? Não pode ser estabelecido naquele momento. O que dá um fôlego para que você possa construir até que esse momento seja possível. Esta é uma ação é uma atuação que começa com o líder daquela empresa? Eu não tenho dúvida. O líder é o grande responsável pela harmonia, né, que faz com que os resultados apareçam no final de cada mês. É ele quem vai tocar o dia a dia e ele quem pode interferir de uma forma mais cirúrgica no andamento das coisas. Se ele não tiver essa consciência e se ele não quiser, né, não tiver como primeira escolha esse papel, provavelmente está ocupando o lugar errado. Christian pergunta o seguinte, Fátima: o que mais incomoda os profissionais? O que mais afasta o profissional de uma empresa? Olha, eu estou lembrando aqui com a pergunta do Christian das pesquisas do Gallup, que há algumas décadas diz que o profissional, em geral, demite o chefe e não sai da organização. Então, eu acho que o que mais incomoda, e a gente olha isso para outras pesquisas de desenvolvimento, é o líder que não desenvolve, é o líder que não dá espaço para atuar, é o líder que não considera o talento, que não trata de forma individualizada o colaborador que tem. Bom, então, quer dizer, é o chefe que mais afasta as pessoas da empresa. Eu não tenho dúvida. Tá? Mas esse chefe não é a empresa? Ele não é o representante da empresa? Então, não é a empresa que não sabe trabalhar com esse chefe ou com o líder, para ficar uma palavra mais bonita? Eu acho que você tocou num ponto importante. Nenhum chefe, aí eu prefiro chamar ele de chefe mesmo, né? Porque ele não exerce bem a liderança, funciona do jeito que funciona a parte, né, daquilo que a empresa quer para si. Por isso, talvez a gente tenha feito tantos trabalhos relacionados à cultura, né, que é o modo de operar, que é o DNA, que faz com que a empresa seja reconhecida na forma como ela pratica esse walk the talk, né? O que eu falo, o que quero, vale e é aquilo que eu faço. Como os líderes precisam se transformar e se desenvolver, nós temos feito muito trabalho de cultura para que esse ambiente fique cada vez mais participativo e mais interessante para quem compõe. Não há aí uma visão muito paternalista em relação ao funcionário? Me explica um pouco melhor o que você está chamando de paternalismo. Olha, tem que fazer tudo de bem, o funcionário tem que estar muito feliz, tem etc, etc, etc. Daqui a pouco eu não cobro metas também, tanto faz o resultado que ele me entrega. Não há esse risco? Então, a gente, na verdade, está falando de fazer coisas que efetivamente valorizem a contribuição e não que minimizem o desafio, né? Então, eu deixo muito claro quais são as minhas expectativas e por isso o contrato tem que ser feito anteriormente. Os desafios não vão ser minimizados porque eu quero um ambiente de trabalho menos pressionador ou porque eu quero o desafio que traga, enfim, né, outros fatores que eu considere recompensa. Dá para ser feliz com um salário abaixo da média do mercado? Eu acho que dá, e já vi alguns profissionais trocarem excelentes salários por ambientes de trabalho que tenham mais a ver com aquilo que querem para si, em termos de atitude, de comportamento, de engajamento, enfim, ambientes que eles consideram muito mais parecidos com o seu modo de operar. Isso acontece mesmo ou isso é só case de palestra de RH? Não, acontece mesmo. E eu acho que é para esses cases que a gente tem que olhar todos os dias, né? Quando as escolhas são genuínas e quando você sabe por que a escolha está sendo feita, o resto acaba sendo uma consequência, né? E mesmo esses profissionais tendo
num primeiro plano, escolhido por remunerações menores, ao longo do tempo, a produtividade aumenta e o reconhecimento tende a ser proporcional. Bom, quais são algumas ferramentas que podem ser usadas dentro da empresa para que esse profissional se sinta atraído na empresa? Nós falamos aqui sobre o desenvolvimento profissional Uhum. desse empregado. Cursos, tudo isso entra nesses Sem processos? dúvida. Poder exercitar novas competências, poder participar de grupos de trabalho que não necessariamente estejam diretamente ligados ao desafio que ele tem dentro da sua área, poder participar de decisões estratégicas ou compor um grupo que vá discutir isso, é algo que as pessoas consideram extremamente relevante. Ser ouvido, né? Aquilo que deve ser básico numa relação, é algo que é pedido com frequência. As pessoas querem expor as suas ideias, querem participar de decisões, ou pelo menos serem convidadas a fazer esse movimento. Eu acho que empresas que valorizam as pessoas e que perguntam constantemente a elas, eh, em busca do que elas estão, são empresas que oferecem ambientes mais saudáveis de trabalho. Essas mudanças têm que partir lá do RH? Não, a mudança tem que partir daquele que escolheu ser líder, né. O RH é um guardião das boas práticas dentro da organização e é aquele que funciona, como o grilo falante, né, na orelha do líder dizendo: "Olha só, quando você escolheu esse papel não era isso que você estava se propondo, vamos fazer uma correção de rota", mas a obrigação é da liderança. Tá. Fátima Rosseto, vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. Você é Vamos lá. psicóloga. Por que Formada. chegou a atuar, por que está atuando agora nesta área? Então, eu sou psicóloga por formação, o que basicamente, Milton, significa que o que eu gosto é de olhar para a gente, ver como é que essa gente funciona, e pensar em como é que esse funcionamento pode ser aprimorado ao longo do tempo. Quando eu me formei, eu migrei para a área clínica, como quase todo mundo que faz essa mesma jornada em termos de graduação, e dava aulas em faculdade, até que eu fui convidada para participar, de uma empresa que promovia assessments, que são aqueles, questionários de autoconhecimento para desenvolvimento profissional. Confesso para você que fiquei um pouco desconfiada e falei: "Puxa, mas será que isso ajuda mesmo o indivíduo? Será que essa empresa está usando isso a favor do indivíduo? Isso está sendo usado só a favor da organização?" E, enfim, experimentei, né, aceitei o convite, me encantei com o trabalho, logo em seguida conheci o trabalho da então DBM, agora Lee Hatch Harrison DBM, e, enfim, componho a equipe há 8 anos fazendo em grande escala aquilo que eu fazia de uma forma menor, né, em menor escala no meu escritório. De tudo isso que você fala, você aplicou para o seu desenvolvimento profissional? Eu apliquei e aplico ainda. Eu ainda discuto com a minha liderança constantemente quais são os meus sonhos de carreira, quais são as coisas que efetivamente me motivam. Questiono o ambiente se ele não me parece o mais propício para desenvolver as pessoas ou que não traz aquilo que elas valorizam. E eu acho que continuo escolhendo o lugar onde eu estou para trabalhar, porque esse lugar me permite fazer todos esses questionamentos e traz à tona esse tipo de conversa constantemente. O Carlos pergunta aqui o seguinte: se os mais jovens são mais propensos ao salário emocional. Eu acho que eles são, emocionalmente mais inteligentes que os mais velhos, porque, desde muito cedo eles dizem exatamente o que querem e o que não querem, né. E talvez aí a idade ajude, né, a ter uma perspectiva de escolha num espectro muito maior do que um profissional muito mais maduro, ou talvez com um preparo e uma especialização profissional menor. Está mais difícil manter esses profissionais jovens dentro de uma corporação? Eu diria que é mais difícil, dizer para eles uma coisa e fazer outra por muito tempo, né. Eles têm um target muito claro para si mesmos, que em geral varia entre 1 ano e meio e 2 anos, para ver se aquilo que a gente diz é aquilo que a gente faz e tomar decisões de ficar ou de sair. Tem como medir os resultados desses trabalhos que vocês desenvolvem dentro das empresas?
Existem algumas ferramentas que permitem isso, uma delas é a pesquisa de clima. Eu acho que as pesquisas de empresas como o Great Place to Work, que fala das melhores empresas para se trabalhar, também são bons indicativos, mas o dia a dia, né, o modo como a equipe performa e o modo como a equipe se integra é o grande balizador. Eu vejo aqui no material de divulgação de vocês Uhum. que é possível fazer com que os funcionários voltem ao trabalho 50% mais rápido. Como é que funciona isso? Quando eu gosto daquilo que eu faço e o ambiente onde eu exercito, né, essas competências, é o ambiente que eu efetivamente escolhi, porque vejo ganhos nisso, o tempo em que as pessoas habitualmente fazem outras coisas, que não dizem respeito ao trabalho em si, à produção que precisa ser feita, acaba sendo encurtado e a minha produtividade aumenta. Num período de instabilidade como o que nós estamos vivendo Uhum. agora, a importância dessas estratégias passa a ser ainda maior? Ah, não tenho dúvida disso. Todo período de mudança, incita a uma mudança comportamental, né. Por quê? Porque nós somos seres que buscamos, entre outras coisas, o pertencimento, o engajamento, a estabilidade, no sentido de poder se programar e se planejar. Quando o ambiente é instável, e a economia prevê um futuro incerto, a possibilidade de questionamentos, de ruídos e de um ambiente de desconfiança se instalar é maior. E aí o desengajamento pode ser um fator. Nós vemos algumas empresas demitindo funcionários, se readequando ao mercado. Como é que se desenvolve uma ação dessas, para reter alguns talentos dentro deste ambiente? Isso é possível? Ou num momento como esse você tende a perder, a sua força de trabalho? Não, eu acho que mais do que nunca os ambientes de desligamento, quando necessários, devem ser planejados e trabalhados para que justamente eu promova em paralelo o engajamento das pessoas que vão compor esse ambiente, que precisa passar por algum reajuste, que precisa passar por uma reestruturação, mas que não deixa de ser o ambiente escolhido por eles e precisa ser produtivo, enfim. Eu não preciso desassociar essas 2 coisas, né, muito pelo contrário, preciso promovê-las conjuntamente. Bom, e aí, Fátima, a gente fica vendo esses cenários que nós temos, empresas que de repente podem decidir tomar uma decisão, podem decidir uma demissão, por um afastamento, e aí na empresa, às vezes não é nem isso que está acontecendo, mas começa a correr um rumor de que isso vai ocorrer, porque há uma reestruturação, a diretoria está mudando. Como é que você contém isso? A comunicação é fundamental? Fundamental. E isso, de novo, é um papel da liderança. Pelo que você vê, Milton, não é muito fácil escolher ser líder e praticar isso no dia a dia. O líder ele é responsável por fazer com que essa comunicação seja efetiva, clara e transparente para estabilizar o sistema. Né? É ele quem evita que isso vire um ruído e desestabilize pessoas, crie um clima de desconfiança, e faça com que as pessoas efetivamente, se preocupem mais do que devem com o momento e com a situação. E como é que você faz essa informação circular na empresa de forma mais competente para que você elimine esses focos de rumor? Existem canais formais e cada empresa adota a sua metodologia para isso, mas é importante, acima de tudo, que, de novo, o líder esteja perto dos seus colaboradores, que ele preste atenção nas pessoas, que ele ouça o que elas estão falando, que ele esteja atento para poder contar para as pessoas o que efetivamente está acontecendo. O Welder Rodrigues, pelo Twitter, faz aqui uma consideração curiosa, levando em consideração a situação de trabalhadores da área pública. Uhum. Porque ele diz assim: todas as vezes que tem uma greve, que é uma insatisfação em relação ao seu local de trabalho, basta negociar o salário que está tudo resolvido. Na área pública isso é diferente? Essas relações de trabalho são diferentes da área privada? Eu acho que não, eu acho que todas as questões que se resolvem com aumentos salariais, elas tendem a ser estáveis por pouco tempo.
né? Porque quando, em geral, um funcionário, um colaborador reclama do seu salário, coloca isso como uma prioridade, outras questões já foram discutidas, debatidas, e se tornaram fonte de insatisfação. Se você olhar para qualquer pesquisa, Milton, as pessoas buscam como prioridade o desenvolvimento e o salário acaba vindo em sexto ou em 10º lugar nessas pesquisas, relativas, ao engajamento. Então, eu realmente não acredito que salário mantenha, né, pessoas felizes por muito tempo. Quer dizer, a falta de um plano de carreira, por exemplo, dentro de um desses segmentos, muitas vezes pode ser o motivador dessa insatisfação. Na sua grande maioria, né. É falta de plano de carreira, é falta de desenvolvimento, é falta de troca, é falta de pertencimento, ou seja, esse indivíduo não se vê parte do sistema, ele não se vê ganhando e nem agregando valor, e aí o salário vira uma flâmula, né, pela qual ele reclama, é uma bandeira que ele ergue, mas definitivamente não é a causa. Fátima Rosseto, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, eu gostaria de algumas indicações suas sobre cuidados que nós devemos ter, alertas que nós devemos ter quando tratamos da gestão de talentos. Eu acho que, acima de tudo, o líder tem que fazer a pergunta de: "É realmente isso que eu quero para minha vida e é esse o papel que eu escolhi para mim?" Se a resposta for sim, né, ele tem que olhar para as pessoas individualmente, ver aquilo que cada uma valoriza, prestar atenção em como elas reagem aos desafios, acompanhá-las, fazer follow-up, ter conversas de carreira e conversas de desenvolvimento de uma forma muito mais cotidiana e frequente, e não apenas naqueles períodos de avaliação anual ou fechamento de budget, quando você vai estabelecer compromissos formais, né. Gestão é dia a dia, gestão é relacionamento, gestão é acompanhamento, Entender que dinheiro não é tudo. na grande maioria das vezes. Muito obrigado, Fátima, pela conversa de hoje aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigada a você, Milton, e obrigada ao público CBN. Muito obrigado, Fátima Rosseto, que é diretora da LHH-DBM, uma empresa especializada na gestão de talentos. E lembrando a você que você pode levar essa discussão aqui para as redes sociais, discutindo com seus parceiros, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque esse é o nosso interesse no mundo corporativo. Seja nas suas redes sociais, seja lá no nosso fórum no LinkedIn, você pode entrar lá, Mundo Corporativo na CBN, colocar lá também a sua opinião sobre este assunto. E agradecendo a todos vocês que participaram aqui ao vivo pela internet, inclusive mandando perguntas para o Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.